Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu estou aqui dando um testemunho e vim aqui à montanha porque eu quero dizer algo que aconteceu comigo, um testemunho. Depois de tantos anos de vida é que eu fui saber porque essa fascinação que eu tenho por Deus. Por que eu amo Deus? Quando estávamos lá na cidade de Silmar, na Califórnia, nós fomos para a igreja hispana à noite. E, de repente, no meio do culto, uma família se levantou. Eu notei que a irmã estava para dar à luz, porque estava muito grande, né? Então, quando passaram por mim, eu falei assim: Mário, o que passou? O que aconteceu? Ele disse: ela não está se sentindo bem. Eu falei: posso ir orar por ela? Ele disse: pode. Acabou o culto, eu fui para lá. Quando cheguei, ela estava deitada no sofá na sala. E eu falei: nós vamos orar. Aí eu falei: coloque a mão sobre a barriga dela. E a irmã colocou. Aí comecei a orar. Quando nos sentimos de orar, começamos a sentir a presença de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Mário disse: sábado, ela no hospital, na clínica, o médico disse: corre para o hospital, essa criança não tem vida. Mas ela foi para a igreja. Mulher, quando não, teima, acontece, não? Como Maria e as outras mulheres que não podiam ir na sepultura ver Jesus, sabendo que tinha uma ordem, não? E também havia soldados, não podiam ir, mas elas iam. Elas, vamos apanhar, mas nós vamos. Nós queremos ver o nosso Senhor. E quando eu chego lá, ela está passando mal. Eu falo assim: mas por que vocês não foram para o hospital? Não? Então vamos orar, vamos. E a glória de Deus, repito, se manifestou. De uma maneira grandiosa. E na maneira que nós estamos sentindo a presença de Deus, a barriga dela começou a mexer. A criança começou a mexer os pés. E nós sentimos a glória de Deus, começamos a glorificar a Deus, porque nós tínhamos certeza que Deus havia devolvido a vida para aquela criança. Passou o tempo. Quando eu fui visitar outra vez essa família, a criança já estava correndo para lá e para cá. Mas quando ela parou e nos viu, ela ficava olhando de maneira estranha, olhando para nós. De onde é que eu conheço? Em outras palavras, essas pessoas não são desconhecidas. E ficava olhando, que atraiu a nossa atenção e da família. Passou um tempo depois, quando eu fui visitá-la, ela estava bem grande, bem forte. Então nós vimos um milagre de que Deus deu a vida a quem estava morta. Deus tem um plano naquela vida. Passaram-se os anos e eu estava me perguntando: por que eu tenho essa fascinação por Deus? Por que eu gosto de Deus? Por que eu amo tanto? Não, eu não tive juventude como outros têm. Eu ia para vigílias, eu ia para culto de consagração. A gente subia lá no morro, a casa da mãe do Zé Carlos, e nós íamos em tudo quanto era lugar. O desejo era orar, falar com Deus. E eu não entendia isso. Seria uma obsessão? O que era isso? E durante anos isso tem acontecido comigo. Por que isso está acontecendo? Eu posso dizer uma coisa: a resposta veio. Quando, uma vez conversando com minha mãe, ela revelou que ela não queria ter filhos. E ela disse: eu não queria ter nenhum filho. E quando eu tive a Cecília, minha irmã, ela disse: foi um acidente, eu não queria ter filhos. E depois eu fiquei grávida de você, aí que piorou a situação. E por 2 vezes minha mãe tentou me abortar. Primeira vez não deu certo, a segunda vez não deu certo. Até que uma mulher disse para ela: por que você faz isso com a criança? Não faça isso. Essa criança vai te dar muita alegria. Essa criança não pode ser abortada. Minha mãe prestou atenção naquelas palavras e resolveu deixar acontecer. Aconteceu até o meu nascimento. Mas acontece que eu estava morrendo. Eu nasci com fraquezas. Eu não sei se foi veneno, o que foi que aconteceu para que eu não nascesse.
Só que eu lá dentro estava vendo quem estava fora cuidando da minha vida. Era Deus. Eu estava vendo Deus ainda sendo um embrião. Eu estava vendo Deus que estava ali me socorrendo. E por mais que o desejo da minha mãe é não ter a mim, Deus fez tudo para que eu nascera. E hoje estou aqui servindo a Ele, e daqui eu sei que as coisas vão mudar muito para a honra e glória do nome do Senhor. Criança, quando está sendo gerada, ela sabe de tudo que passa no mundo exterior. Ela vai desenvolver depois, mas é isso que acontece. No mundo exterior, a criança que está sendo gerada, ela sabe de tudo, conhece tudo. Então eu digo, repito, que aborto é um assassinato. Criança conhece todas as coisas. Ela tem conhecimento, sabe quando o pai briga com a mãe, quando a mãe briga com o pai, ela se move, se comove, ela sabe de tudo, porque está desenvolvendo um corpo, mas a alma está formada. A alma foi feita, o espírito foi feito, está lá, tudo bonito, maravilhoso, só o corpo que está desenvolvendo. Então, eu posso entender uma coisa, eu vi, ainda não nascido, eu vi quem estava cuidando de mim. Por isso que eu olho para os céus, olho para o lado, olho para o outro, e eu procuro a presença de Deus. E eu me arrepio até aqui agora, de emoção, porque o meu Senhor vive e Ele reina para sempre. Ele tem planos comigo. Mas também posso entender que aqueles que foram assassinados, abortados, eles estão na glória de Deus. Deus não deixou, o corpo estava sendo desenvolvido. Esse corpinho que foi jogado fora, como um lixo, esse corpo vai ressuscitar no arrebatamento da igreja. Que essa criancinha, esse feto, ele vai ver a glória de Deus e vai receber um corpo incorruptível, um corpo santificado, vai receber um corpo que vai viver para sempre. Como disse Paulo, assim como Jesus é, nós seremos também. Por isso, esse meu interesse por Deus veio me despertar depois de tantos anos. Por que eu estou assim, como obcecado? Como eu estou aqui apaixonado por Deus? Porque os meus olhos, que não estavam abertos ainda, mas espiritualmente, eu vi Deus. Eu vi aquele que não deixou eu morrer. Por isso, aquele exemplo que aconteceu na Califórnia e o que aconteceu comigo lá em Santos, agora está revelado. Eu amo a Deus. Ele salvou a minha vida. Ele me deu uma oportunidade de vida. Não deixou eu perecer. 2 abortos, 2 tentativas de aborto. E eu não morri. Estou aqui para a glória de Deus, pregando a palavra. E muitas coisas vão acontecer ainda para a glória do nome do Senhor. E os meus olhos que viram Deus, como os olhos daquela criança viu os olhos da gente, nós vamos ver coisas grandiosas acontecendo. O Brasil não vai ficar na mão de pessoas sujas, baixas, comunistas. Deus está fazendo uma obra gloriosa. Nosso Brasil não vai morrer. Deus abençoe. Fiquem cientes. Como me disse alguém, estou acabada, estou que não aguento mais, porque eu não tinha conhecimento da verdade. E eu abortei. Eu choro por isso, porque minha família não acreditava em Deus. E eu fui crescendo sem acreditar em Deus. Mas eu digo, saiba de uma coisa, tuas crianças estão com Deus e você vai vê-la, porque você vai aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Deus abençoe. Receba essa palavra. Você não está aqui porque você quis, mas porque Deus te escolheu para a honra e glória do nome dele. Amém.